De acordo com a Fundação Carlos Chagas, 72% dos professores brasileiros relatam sintomas de ansiedade e quase metade sofre de esgotamento ou burnout. Né? Eu reafirmo isso porque é um dado de realidade. Gente, isso não é um detalhe, isto é um sinal de alerta. Um sinal de alerta, de um respeito e de alguém que está dizendo assim: olhem para nós. Nós também estamos precisando de atenção, de cuidado, enfim. Por quê? Porque nos últimos anos cresceu a expectativa de que o professor seja, ao mesmo tempo, todas essas coisas. Que ele seja educador, que ele seja um psicólogo improvisado, que ele seja mediador de conflitos, que sempre acontecem, um especialista em inclusão, um gestor de sala de aula e ainda um ser humano que não pode falhar. Presta atenção, como assim? Eu sou um ser humano e sim, eu vou falhar. Eu não posso cobrir uma expectativa desse porte, né? Então, é preciso que nós sejamos vistos como seres humanos, tanto quanto aquele que está exigindo de nós alguma coisa. Então, quem olha para as angústias desse sujeito? Quem olha para as nossas angústias? Então, isso não é teoria, gente. Por exemplo, quer ver? Em Campinas, no interior de São Paulo, uma professora da rede estadual, com turmas de até 40 alunos, sendo 5 com diferentes laudos, e é bastante isso, gente, 5 diferentes laudos de inclusão, ela passou a ter crise de pânico antes de entrar na sala de aula, porque não dava conta daquele caos que era estabelecido pelo fato de que não tinha um apoio devido. Então, ela ficou 3 meses afastada pelo INSS com diagnóstico de síndrome de burnout. Então, esse não é um caso isolado, minha gente. Não é um caso isolado. É uma fotografia de uma realidade que atinge milhares de docentes em todo o Brasil. É claro que não basta só a gente falar de problemas, né? Eu quero aqui falar com você de caminhos. Caminhos que eu fui descobrindo ao longo da minha prática, caminhos que eu pesquisei para falar para vocês hoje, caminhos que eu quero, junto com vocês, de mãos dadas, dizer que alguns deles já são possíveis. Primeiro, nós não vamos esperar que o sistema faça alguma coisa por nós. Nós temos que nos cuidar. Então, primeiro, investir numa formação continuada, real, prática e próxima da realidade. Então, assim, eu não posso, diante das exigências da realidade tecnológica, eu não posso simplesmente me omitir disso. Não, eu não quero fazer isso, eu não quero aprender, não tem como. Porque caso você não se afinize, não é, com essa questão tecnológica, você mesmo vai se expelir deste mercado de trabalho. Então, assim, nós temos sim que nos colocar a aprender, por um lado. E, por outro lado, essa formação continuada é necessária. Então, assim, a gente tem que buscar várias oportunidades, formações continuadas que sejam acessíveis e também que nos tragam, que nos agreguem coisas para a nossa realidade de sala de aula. Eu me recordo que eu iniciei o mestrado numa determinada instituição de renome e eu entrei no programa de filosofia da educação. E ali, aquilo foi se refinando de uma tal maneira, foi se entrando, né, nos pensamentos, nas reflexões filosóficas, e aquilo foi se desdobrando a ponto de, por exemplo, eu ter que observar o tamanho da pestana da lagartixa que tá. Eu falei, oi, né? A minha orientadora era uma professora austríaca muito rígida, parecia uma Fraulein, assim. Então, eu tinha até medo de ir mostrando as etapas do trabalho para ela. E aí eu fui analisando aquilo, estava me massacrando. E não estava me trazendo
o que eu queria. O que eu queria? Eu queria que aquilo que eu aprendesse, aquela causa que eu estava defendendo, que é muito, muito, muito parecida à minha dissertação de mestrado com este assunto que nós estamos falando. E aí eu falei, mas isso não está me agregando nada. E, tudo bem, eu estou filosofando, 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 aprendendo a conversar dialeticamente, mas não me está trazendo elementos do que eu preciso, né? Então, eu mudei de programa e fui para um mestrado em Ciências da Educação, mestrado transdisciplinar em Ciências da Educação e Valores Humanos. Aí, gente, foi o meu número. Aquilo encaixou bonitinho, né? E aí, assim, gerou muito estudo, foram 3 anos e pouco até sair a dissertação, né? Foi bem puxado, mas aquilo me trouxe muitos, mas muitos elementos para a prática cotidiana nossa. Não era fácil, porque eu tinha 2 períodos em 3 universidades diferentes e tinha que, nos entremeios, 2 filhas, eu tinha que, nos entremeios, ir produzindo para poder defender a minha dissertação de mestrado. Então, investir na formação continuada, eu não parei por aí. A gente vai continuando, né? Participando de congresso, de simpósio, enfim. Muitas vezes a gente descobre formas que a gente pode ir em grupo, e às vezes um grupo pode encontrar valores mais acessíveis, enfim. Nós temos que proporcionar essa formação para nós. E eu acho que eu já falei isso em encontros anteriores. Nós temos que continuar estudando sempre, sempre. Não tem como, né? Se eu não me atualizar, como é que vai ser, não é? Então, primeiro é investir nessa formação continuada. Segundo, na medida do possível, criar redes de apoio entre nós, professores. Porque entre nós não tem que haver competição. Nós estamos ali no mesmo barco. Todo mundo tem que remar. O isolamento, gente, é um veneno silencioso. Então, ter espaços de escuta e de troca faz toda a diferença. Se de todo a gente encontrar pouco, uma rede de apoio não muito rica, estão aí os terapeutas que podem nos ajudar, não é? Então, assim, sempre a gente tem que se acudir, digamos assim, de alguma forma, buscar essa rede de apoio. Isso é muito importante para a nossa sanidade emocional, né? Porque a gente tem que trabalhar com o socioemocional, com os aprendentes, com psicologia positiva, tá? Mas e eu como fico? E cadê a minha integridade? E aonde eu vou buscar elementos para sustentar este meu emocional para que eu não esgarce a minha resistência, não é? Então, assim, vai lá para o meu primeiro vídeo, autocuidado. Tá? Terceiro, então, primeiro, investir na formação. Segundo, criar essas redes de apoio. Terceiro, políticas públicas efetivas. Isso significa dizer, minha gente, reduzir o número de alunos por sala, garantir profissionais de apoio. Sala de apoio a gente precisa. E, principalmente, investir na nossa saúde mental. Reduzir o número de alunos por sala é um pedido de socorro que eu estou fazendo aqui para as instituições. Eu sei que é uma questão delicada, difícil, mas ela não é impossível. Então, se as instituições puderem nos ajudar enquanto na nossa função de gestão de sala de aula, nos dar um apoio maior nesse sentido. Não adianta, por exemplo, você tem um aluno que é hiperativo neurológico mesmo. Então, não adianta pegar essa criatura, botar para fora da sala de aula e, mais do que isso, convidá-la a se retirar daquela instituição. Você só está pegando o problema e mandando para outro lugar. Isso é desumano. Mas também é desumano que este professor não tenha essa rede de apoio. Então, vamos compatibilizar dos dois lados, né?
É isso que a gente espera e precisa. Mais uma vez, isso não é teoria, isso é um alerta.